Capítulo 32, exercício 50. O amperímetro da figura P3250 marca 3 amperes. Determine I1, I2 e a FEM. No caso, a FEM da bateria da direita, né? Bom, isso aqui é um exercício de simples aplicação das leis de Kirchhoff, né? O que a gente vai fazer é aplicar a lei de Kirchhoff nas duas malhas, na malha da esquerda e na malha da direita, e achar o que foi pedido no circuito. Então vamos lá. Na malha da direita, né? No caso aqui a gente tem uma corrente I1 passando nesse sentido, e a gente tem agora a corrente que passa pelo amperímetro nessa malha da direita de 3 amperes, certo? Então passa 3 amperes na malha do meio. A gente pega, vai desse ponto para este, depois para este, para este, para este, e volta para o ponto original. O potencial nesse ponto é igual a esse, certo? Então, se eu vou de baixo para cima, aqui na fonte de 9 volts, eu tenho a diferença de potencial na fonte vai ser mais 9 volts. Lembrando que de baixo para cima é mais 9 porque está imposto pela fonte o potencial maior em cima e menor embaixo. Isso independe do sentido da corrente. A corrente podia estar ao contrário, que seria mais 9 de qualquer forma. No resistor de 3 ohms, não. Aí, no resistor, as cargas se movem do sentido do maior potencial para o menor potencial. Então, se eu estou indo da esquerda para a direita, então a diferença de potencial fica menos 3 vezes I1. Bom, a corrente I1 e a corrente I2, ela vão em direção a esse ponto de nó aqui, que eu vou chamar esse ponto de nó de A, só para identificar ele. Então, o ponto de nó A, as correntes, a gente conhece a primeira lei de Kirchhoff, a quantidade de corrente que entra num ponto de nó é igual à quantidade de corrente que sai do ponto de nó. Se I1 e I2 estão entrando no ponto A, significa que tem uma corrente saindo. Por isso, a corrente de 3 amperes está indo de cima para baixo. Dessa forma, continuando a seguir a malha, indo de A para a parte de baixo do resistor de 2 ohms, eu estou seguindo o sentido da corrente. Então, o sentido da corrente significa que o potencial está diminuindo. Então, fica menos 2 vezes 3 amperes. E, é claro, a resistência do amperímetro é desprezível, significa que eu volto ao ponto inicial. Se eu volto ao ponto inicial, essa expressão é igual a zero. Dessa forma, eu tenho condição com ela de saber o valor de 1, e o valor de 1 nesse caso é igual a 1 ampere. Certo? Se o valor de 1 é igual a 1 ampere e a soma das duas correntes, que é as duas que estão entrando no ponto A, é igual à corrente que sai, isso significa que I1 mais I2 é igual a 3 amperes. Se isso é verdade, então significa de cara que o meu I2 a gente conhece. Ele vai ser igual a 2 amperes. Se eu conheço o meu I2, que é 2 amperes, que é do lado direito, agora eu faço a malha do lado direito. Fazendo a malha do lado direito, a FEM, agora eu vou seguir o sentido anti-horário. Seguindo o sentido anti-horário, partindo do ponto de baixo da FEM certo? Para o ponto de cima. Então, dessa forma, eu fazendo isso, a FEM está aumentando. Por causa a diferença de potencial está aumentando por causa da FEM, né? Independe também do sentido da corrente. Então, é mais... Aí, agora, do ponto da direita para o ponto A, em cima do resistor de 4,5 ohms, você está passando uma corrente de 2 amperes, que é aquela que a gente acabou de calcular. Então, vai ser 2 amperes, isso é menos 2 amperes vezes 4,5 ohms. Menos porque eu estou indo no sentido da corrente em cima do resistor. E o potencial sempre diminui. No caso, a corrente vai sempre do maior potencial para o menor potencial. Então, estou indo no sentido da corrente, a diferença de potencial diminui. Mesma coisa do ponto A para baixo do ponto do resistor de 2 ohms. Então vai ficar menos 2
vezes 3 amperes, e eu volto outra vez para o ponto inicial, que é a parte de baixo da FEM-E. Então isso vai dar igual a 0. Bom, dessa forma a gente tem condição de descobrir o valor da FEM, né? 2 vezes 4,5 dá 9, 2 vezes 3 dá 6, dá 15, então a FEM é igual a 15 volts. Certo? Bom, então a gente achou a FEM, que é o que ele queria, e a corrente I1 e I2, as duas correntes 1 e 2, que é o que ele queria. Aqui é um típico problema onde você inverte, no caso, os seus dados para poder encontrar, através das leis de Kirchhoff, os valores do circuito. Normalmente o que a gente tem são os dados do circuito e você quer as correntes de resposta, né? Você teria o valor da FEM, tem corrente de resposta. Aqui você inverte. Você tem uma das correntes e você quer a FEM. Na verdade o processo é idêntico, certo? Então eu tenho aí os valores que ele quer. É isso.